Nesse primeiro domingo do ano, nesse primeiro dia do ano, o que podemos decidir, que podemos tomar de decisões para nos ajudar a percorrer esse novo ano de uma maneira mais leve, com menos obstáculos, com menos peso. Não sei como é na sua casa, mas geralmente chega no final do ano, a gente chega com muita coisa amontoada, e aí vai ter os encontros familiares, as pessoas vão te visitar, vão na sua casa, e você precisa arrumar, você precisa deixar as coisas mais organizadas, e você começa a olhar para algumas coisas e falar, por que eu estou com isso até agora? Esses dias mesmo, a gente foi mexer lá num armário da garagem, lá, e tinha um pneu de bicicleta lá, solto lá, e a Dani pegou aquele pneu e falou assim, o que é isso aqui? Para que isso precisa? Né? Eu falei, então, é porque trocou o pneu da bicicleta, mas vai que precisa de um sobressalente, aí fica aqui, aí fica parece uma cobra de borracha, andando para lá e para cá, e você fica tentando achar lugar para aquilo, e talvez na nossa vida também, a gente vai guardando coisas, vai juntando sentimentos, e aí vai ficando cada vez mais pesado, e o importante talvez para começar esse ano, antes de você tomar decisões de fazer, de ter, talvez agora seria importante você tomar algumas decisões daquilo que você vai deixar, aquilo que você não quer dar continuidade, isso aqui eu vou largar, isso aqui não tem valor, eu já guardei isso por muito tempo e não faz sentido nenhum, e eu quero aqui ajudar você nesse sentido. 5 coisas para deixar de lado em 2023. Estamos só começando a jornada, esse é só o primeiro dia, nós não sabemos aquilo que pode acontecer, e eu acho que você e eu já estamos bem treinados e sabidos que imprevistos acontecem. Coisas que nós não imaginamos pode acontecer. Então, nós precisamos estar preparados e talvez mais, vamos dizer, ágeis. E se nós estivermos também carregando tantas coisas, ocupados, nós não estaremos disponíveis para receber aquilo que o Senhor tem para nós esse ano. E eu quero então compartilhar com você. Hoje a mensagem, ela não é uma mensagem expositiva, nós vamos pegar 5 versículos, mas que vão nos ajudar a entender estas coisas que nós podemos deixar e abandonar. Talvez você vai precisar de um ano inteiro para abandoná-las. Não é uma decisão tão fácil, que você hoje vai conseguir deixar elas aqui, aos pés da cruz. Mas eu quero deixar aquela pedra no seu sapato, que você saia daqui hoje sabendo que você precisa deixar isso, abandonar. E a primeira coisa que eu quero propor para você é que você deixe para lá, você abandone o medo do futuro. Mateus capítulo 6, verso 34, esse é um texto que é extraído do Sermão do Monte. E Jesus está dizendo para nós não andarmos ansiosos por coisa alguma. Ele diz para nós olharmos para as flores do campo, olharmos para os pássaros, para a maneira como eles são sustentados e eles ficam bem. E aí ele termina, ele conclui com este versículo, portanto, não se preocupem com amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. O que significa isso? Nós estamos vivendo cada vez mais ansiosos por aquilo que pode acontecer. Quando nós somos jovens, nós somos bastante despreocupados.
Talvez pela nossa própria inexperiência, a gente não sabe de muita coisa, e quando a gente é jovem, a gente também não está muito preocupado. As coisas vão dando errado e a gente vai se resolvendo. Eu fico olhando, eu vi nos meus filhos hoje, que eles estão indo para a faculdade, aí os perrengues que eles têm, aí é chuva que eles pegam, é roupa molhada, aí eu fico imaginando, nossa, por que não levou um guarda-chuva, por que não levou já um sapato impermeável, por que isso? E a gente fica tentando achar soluções. Mas o que acontece? Por que nós, os mais velhos, ficamos assim tão medrosos? Porque a gente já passou por tanta coisa, que agora a gente fica querendo se prevenir de certas situações, mas existe um erro, que é que a gente fica tão prevenido e tão, assim, aparentemente medroso, que a gente não faz nada. Hoje existem pessoas que não saem mais de casa, desde a pandemia. Tem medo de um contato, de dar a mão para uma pessoa, dar um abraço. Nós ficamos com medo daquilo que pode acontecer. E nós temos medo do futuro. Não sei quantos de vocês estão com medo do novo governo, mas existe medo. O medo, ele é real. Mas o que Jesus está nos ensinando é que nós não devemos levar isso como uma situação, assim, de última instância. Porque ele está dizendo que basta cada dia os seus problemas. Ou seja, problemas existem. Situações difíceis vão acontecer, mas nós não precisamos cair numa armadilha de tentar prever aquilo que vai acontecer, e a gente precisa descansar, e é Jesus dizendo isso: descansem, não se preocupem, não andem ansiosos pelo amanhã, viva o hoje. Talvez o português tenha para nós um entendimento tão claro para nossos dias, que nós esquecemos. Nós ficamos olhando o futuro e esquecemos o presente. E presente tem esse nome porque ele é um presente. Todos os dias a graça do Senhor se renova. Todos os dias aquilo que eu preciso para viver o hoje, o Senhor já me deu. E é um presente, e eu fico tão ansioso por aquilo que ainda vai acontecer, que eu não vivo o presente. Eu não vivo os pequenos detalhes, eu não aproveito as pequenas coisas. Porque eu fico só tentando olhar aquilo que vai acontecer. Aí, ó, vai chover, vai cair água, não sei o quê, vai inundar. Vamos viver de uma maneira mais leve. Vamos viver sem medo. Tenho cada dia mais entendido que o contrário de medo é fé. O contrário de medo não é coragem. O contrário de medo é fé. É crer que nós temos um Deus que é Pai e que cuida de nós, que nos sustenta. O tempo todo você vê na palavra momentos decisivos de confrontação em que Deus confronta os seus filhos para que eles tenham fé e não medo. Quando Pedro quer caminhar sobre as águas, ele consegue, mas ele começa a olhar para os lados e vê as ondas fortes, o vento, e ele tem o quê? Medo, e ele começa a afundar. Quando Jairo vai falar com Jesus, pedindo para que ele intervenha sobre a doença da sua filha, os seus servos chegam até Jairo e dizem: não importune mais o Senhor, pois a sua filha já morreu. E eu fico imaginando aquela cena, é como se Jesus puxasse ele, tirasse o foco dele daquela notícia e falasse: Jairo, olha para mim, não olha para eles, olha para mim. Tenha fé, não tenha medo. Jesus fala isso para Jairo. Talvez nós estamos olhando tanto para as circunstâncias que nós não estamos olhando para o Deus que nós temos. Nós temos um Deus que é maior que qualquer problema.
Nós temos um Deus que se permite ser chamado de Pai. E qual é o pai que o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou nós cremos nisso, ou nós temos fé nisso, ou nós estamos desperdiçando o presente, o nosso dia. Não podemos ter medo do futuro. Que o futuro pode ser diferente, pode ser totalmente fora das nossas expectativas, também precisamos ser realistas. Que o mundo tem mudado com uma velocidade muito grande, e que talvez nós ficamos também se propondo a ter certas expectativas que nunca vão acontecer. Eu quero contar um exemplo. Eu estou fazendo Pilates e eu estou acompanhando, e volta e meia tem algumas pessoas que fazem junto, e a gente vai conhecendo as histórias, e uma dessas pessoas, um senhor, e ele começou a compartilhar, a filha dele mora em Paris. E aí as pessoas ficavam falando, nossa, que legal, sua filha mora em Paris e tal. E eu olhava a parte, né, assim, no glamour, e ele, como um pai, ele abriu o coração, pois é, mas ela nunca mais vai voltar para o Brasil. Ela tem lá toda uma vida dela construída, e ela vai ficar por lá, ela não volta mais. E aí ele abriu o coração, ele disse assim, eu sonhei tanto em, quando me aposentasse, poder levar o meu neto na escola. Eu tinha tanta expectativa que isso ia acontecer, e aí ele falou umas 3 vezes, isso não vai acontecer, isso não vai acontecer. Às vezes a gente fica se propondo e imaginando coisas que talvez não vão acontecer, que são coisas lícitas. Quem é o avô que não quer levar no futuro o neto para a escola? Mas a gente não pode colocar toda a nossa expectativa nessas coisas, porque a vida é muito dinâmica, ela muda. Nós precisamos ter menos expectativas. Nós ficamos construindo, projetando futuros que nunca vão acontecer. E nós deixamos de viver o hoje. Deixamos de experimentar aquilo que o Senhor nos deu hoje e que amanhã não estará mais disponível. Por isso, vamos viver de uma maneira mais leve, confiantes na graça e no cuidado de Deus. A história muda, as expectativas elas vão acontecer, vão ter coisas que talvez você projetou e que não vão, mas vai acontecer outras. Se você não vai ter essas oportunidades, outras surgirão. Precisamos crer, né, e confiar no Senhor. A segunda coisa é a ilusão do controle. Jeremias 29:11, esse é um versículo muito conhecido, que muitos inclusive guardam ele e decoram, e levam para o seu dia a dia, onde Deus fala com Jeremias de uma maneira muito forte, impactante, quando ele diz assim, e é Deus dizendo, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos, são planos de bem, e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Qual é o contexto desse versículo? O povo de Israel estava no exílio. O povo de Israel vivia um presente talvez muito diferente do que eles imaginavam. Eles gostariam de estar na terra prometida. Mas a palavra de Deus era o seguinte, olha, eu tenho um plano. Eu vou fazer esse plano acontecer. E tenham absoluta certeza de que o meu plano é bom. Por mais que vocês possam imaginar que as coisas estão dando errado hoje, o meu plano vai levá-los para um futuro que vocês desejam. Eu tenho um tio até hoje, que ele chamava o controle remoto de poder. Quando ele chegava na sala, ele perguntava assim, aonde está o poder? E aí ele pegava o poder e ficava com o poder na mão. O poder era dele. Então, é lógico que você acha que ele se frustrou totalmente, porque a tecnologia avançou tanto que ele pode ficar com o poder na mão, porque todo mundo agora tem um celular. Então ele pode ficar lá vendo os canais dele, porque a nova geração, cada um vê o que quer no seu celular. Mas parece que a mesma coisa acontece com os nossos dias hoje. A gente fica com um controle na mão, achando que aqui vai estar tudo que a gente precisa, a gente tem o controle. Para, desliga, avança, volta.
E se não bastasse isso, a gente ainda quer controlar os outros. Já pensou se tivesse um controle, Regina, para o Josias? Né? Agora, Josias, você vai pausa o Josias. Hein? A Ana Paula ia pausar o Daniel. Né? Até teve um filme de Hollywood, em que Deus, numa paródia, entrega um controle para um humano. Mas são situações caricatas, mas que expressam uma verdade. Quantos de nós queremos que as coisas aconteçam como a gente acha que tem que acontecer? E quando nós somos religiosos, que nós somos tementes a Deus, parece então que a gente fica ainda mais irado quando as coisas acontecem da maneira como a gente, né, como elas acontecem de uma maneira diferente daquela que nós gostaríamos que acontecesse. E aí a gente fica irado com Deus, e a gente fala assim, não vou ser mais crente, eu vou chutar o pau da barraca, né, eu vou fazer do meu jeito. Você nunca, né, parece que você sempre teve o controle, mas você nunca teve o controle. Nós não temos o controle. E nós precisamos baixar a guarda. Precisamos entender que nós temos um Deus que cuida, que direciona e que tem planos. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele nos deu a sua revelação, Ele deu a sua palavra. E tudo aquilo que nós precisamos já foi nos revelado. E nós temos a oportunidade, inclusive, de ter a revelação do fim. E o fim é um fim glorioso. É um fim vitorioso. Isso não significa que vai ser um fim que vai terminar com todo mundo bem, mas talvez alguns vão terminar machucados, feridos. Mas nós vamos terminar a nossa jornada em paz. Eclesiastes, que é um livro de sabedoria, muito às vezes difícil de entendê-lo. Há um pastor que chama o livro de Eclesiastes como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Ele tem um parágrafo em que você conhece, que diz assim, há tempo para tudo. E ele começa de uma maneira que dizendo assim, há tempo de espalhar, tempo de juntar, tempo de plantar, tempo de colher. Mas não sei se você reparou, qual é o último tempo. O último tempo que ele expõe é tempo de paz. Talvez você quer ter o controle hoje para ter paz. Mas a paz, ela vai acontecer, mas ela não é agora. Agora ainda vamos ter os problemas de cada dia. Vamos ter que ter jogo de cintura para resolver as situações que não estavam propostas, projetadas. Mas nós podemos confiar que o futuro pelo qual nós ansiamos vai acontecer. Vai acontecer. E nós precisamos confiar, descansar. Se a primeira coisa que eu quero incentivar você a deixar para esse novo ano é o medo do futuro, a segunda coisa é a ilusão do controle. A terceira coisa que você pode, e eu quero aqui sugerir que você deixe para o ano passado, é a dor da culpa. O que significa isso? 1 João 1,9 diz, João na sua carta, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar-nos de toda injustiça. Será que eu continuo carregando alguma culpa? Eu me sinto hoje sujo? Eu me sinto hoje muito aquém daquilo que eu deveria ser? Será que eu já tenho uma história? E todos nós temos na nossa história erros, deslizes e equívocos que nós fazemos. Todos nós temos as nossas mazelas. Mas será que nós já estamos livres dessa culpa, ou nós ainda permitimos que o inimigo, porque esse inimigo tem muitos nomes, e um dos nomes que ele tem é acusador. E ele adora trazer o passado à tona. Mas você, de novo, eu não acredito
fato que você ainda pensa nisso, mas você acha que Deus está ouvindo a sua oração depois de tudo que você já fez? E a palavra de Deus, ela é clara. Ela diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoarmos nossos pecados e nos purificar de algumas injustiças? Não, de todas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Não existe pecado, por mais que você possa se achar, né, a pior pessoa da face da terra. Existe um Deus disposto a te perdoar, disposto a te purificar. O purificar tem a ver com limpar, com deixar a sua ficha limpa. Esses dias aconteceu um episódio aqui na igreja. O Mário estava trabalhando aqui na calçada, aqui na frente, instalando um corrimão, e a porta estava aberta, entrou uma pessoa, e ela entrou sabendo que era uma igreja, falou ali com a Bia, dizendo, olha, tem cesta básica? E a Bia foi ver se tinha ou não, e ela se ausentou, ela saiu. No que ela saiu, a pessoa viu lá o celular do Mário, ali pegou o celular e saiu correndo. Para não ficar aqui, né, trazendo tantos detalhes, o Mário saiu correndo atrás. Eu estava chegando do almoço, e o Mário mandou uma mensagem no grupo assim, alguém pode vir aqui na esquina, tal? Aí cheguei lá, estava ele, mais uma outra pessoa que ele encontrou no caminho, e eles seguraram lá essa pessoa. Gente, essa pessoa se mostrou a pessoa mais inocente da face da terra. Ela dizia assim, olha, ele falava, eu não fiz isso. Aí o Mário falou assim, fez sim, porque eu peguei o celular do seu bolso. Eu não faço mais. Olha, eu já aprendi a lição. Aí eu cheguei, eu falei assim, você tem ficha na polícia? Não, moço, não tenho. Chegou lá, tinha mais de 7 ocorrências já, era alguém que já tinha sido preso, que tinha sido solto, estava já numa situação de condenação, já tem um nome que dá aí, um intermediário. E, na verdade, assim, ele não era inocente. Mas por que eu estou contando essa história? Porque não importa aquilo que você tenha feito, se um dia alguém chegar para você e perguntar assim, você tem ficha suja? Você pode dizer assim, não, porque Jesus derramou seu sangue na cruz e me perdoou e me purificou. Eu estou livre, livre-se da culpa, confesse o seu pecado. Para de carregar as coisas que você fez. Realmente podem ter sido coisas muito erradas, mas confesse, libere, tire esse peso. Até quando você vai carregar isso? Jesus já carregou a cruz, por que você continua carregando? Liberte-se. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, e será livre. A Bíblia fala, tirará você do domínio das trevas e transportará você para o reino da sua luz. Para de viver como uma pessoa culpada. Uma quarta sugestão, a vergonha do passado, que tem a ver com a culpa. 2 Coríntios, capítulo 5, 17, diz assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou, e uma nova vida teve início. O que significa isso? Que Deus não nos chama pelo nosso pecado. O diabo vai continuar insistindo em nos chamar pelo nosso pecado. Ô mentiroso, ô bobalhona, ô bebum, ou só, sei lá o quê. O diabo faz isso. Mas Deus, Ele nos chama pelo nosso nome. Eu posso dizer que meu nome é Fábio, eu sou um filho amado, salvo em Cristo Jesus. E que o meu passado,
Se eu fiz alguma coisa, o Senhor transformou. Eu, por ter vivido uma vida praticamente inteira dentro de um contexto cristão, eu não tive assim uma transformação que eu vejo assim, eu era um ex-drogado, um ex-bandido, um ex-matador de aluguel, e às vezes a gente fica olhando para essas pessoas, mas conhecendo, a gente vê, quando essas pessoas encontram Jesus, a transformação que acontece. A vida delas era, de alguma maneira, tão focada em algumas coisas, e quando Jesus entra no coração delas, tudo aquilo perde o sentido. E elas passam a ter um novo objetivo, é uma transformação mesmo. E nós precisamos crer nisso. E eu gosto da ideia, a proposta que Jesus faz, o Senhor faz, dos ciclos, que nós estamos tendo a oportunidade de viver um novo ciclo, um novo ano, e de deixar para trás aquilo que ficou. Vamos seguir em frente. Se você já pediu perdão, esquece, aquilo não mais te pertence, você não é mais aquela pessoa, você é uma nova criação. E eu preciso entender isso, e caminhar, e continuar para frente. E a última sugestão é o fardo da falta de perdão. Efésios 4:32 diz assim: em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns com os outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Se as 4 outras sugestões têm muito mais a ver com você, a última sugestão tem a ver com o próximo. Porque assim como Deus cuida da sua culpa e te libera e torna livre, e você é liberto inclusive da vergonha, se você experimenta isso, consequentemente você precisa também repartir esse perdão com as pessoas que estão ao seu redor. E eu quero dizer uma coisa para você, se você ainda não percebeu, as pessoas são difíceis. Não existe gente fácil. Você acha que o outro é difícil, é porque você não fez uma análise de você mesmo. Porque ou pessoa difícil é você. Só Deus mesmo para ter compaixão de você. Eu estou falando assim, mas eu olho para mim mesmo. Às vezes eu fico tão crítico com algumas pessoas, mas aí vem o Espírito Santo e fala assim: e você acha que você é fácil? E você acha que você é o perfeito? Que você é o lindo, maravilhoso? Todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas fraquezas. E nós precisamos entender e aprender a ter, o que o texto diz, sermos bondosos, termos uma atitude de bondade, de acolhimento. Às vezes a gente tem aquela coisa da primeira impressão com a pessoa, e fica aquela má impressão, e a gente não trata aquela pessoa. Aí se você convive com ela, caminha mais algum tempo com ela, você ouve algumas histórias. Gente, não tem ninguém que não passou por feridas, por batalhas, e que hoje está machucado, e que vive às vezes com algumas sequelas do passado, e que vão trazer às vezes comportamentos. Antigamente os psicólogos chamavam de neuroses, hoje não existe mais neurose, já passou, agora tem um termo técnico novo. Mas todo mundo é um pouquinho neurótico, todo mundo é um pouquinho maluco. E a gente precisa ter compaixão. Quem é casado sabe bem o que eu estou falando. Né? O começo são diferenças. A gente dá risada, ai que legal, né? Você vê que engraçado, eu aperto como é que fala? A pasta aqui embaixo, né? E ela aperta lá na boca, assim, ai que confusão, quando eu vou querer usar o escova de dente, tem que ficar apertando tudo de novo, você dá risada no começo, você está apaixonado, tudo é uma beleza. Aí depois aquilo que era uma diferença se torna um defeito. Aí a pessoa agora, ela é defeituosa. E a gente quer consertar a pessoa.
Gente, a gente é muito inocente. Todos nós aqui, eu estou olhando para um bando de defeituosos aqui. E aqui está um outro defeituoso aqui, ó. Nota 10. Cheio das minhas próprias neuroses, das minhas próprias teimosias. A Dani é que sabe. E nós precisamos aprender a lidar com as pessoas. Elas são diferentes, elas têm comportamentos diferentes, elas vão ter reações diferentes para situações, talvez, que nós teríamos. Mas é isso que é a graça do Senhor. Essa pluralidade que precisa ser valorizada. Já pensou se nós fosse tudo igual? Que chatice que seria. Mas o Senhor fez cada um com diferente, com uma história. Mas cada um agrega, porque aonde eu sou fraco, eu posso ser ministrado pela força do outro. Já pensou se eu fosse forte o suficiente, eu não precisasse de ninguém? Que chatonildo que eu seria. Mas eu tenho áreas que eu preciso permitir que outros possam me ajudar. Como tem áreas que talvez eu tenha um pouco mais de experiência e musculatura que eu posso ajudar. E assim vai. Isso é o corpo de Cristo. Nós estamos a alguns minutos de celebrar a ceia. E a ceia nos traz esse desafio de nós, o texto diz, de nós discernirmos o corpo de Cristo. Discernir o corpo de Cristo tem muito a ver, às vezes eu era criança, ficava tentando discernir, eu tinha aquelas imagens que a gente tem, religiosas, de Cristo ensanguentado, e eu ficava pensando naquilo. Mas eu tenho entendido cada vez mais que discernir o corpo de Cristo tem muito a ver com o corpo de Cristo hoje. E o corpo de Cristo hoje é a igreja, nós somos o corpo. Como é que eu posso estar disponível e disposto e me sentir apto a comer do pão, se eu não estou apto e disponível para ter compaixão e oferecer perdão para o meu irmão? Eu não estou nem falando para aquele outra pessoa que está lá do outro lado da rua. Nós precisamos entender que essa é uma família, e cada um tem a sua família, sabe, né, dos altos e baixos. Mas nós amamos, nós seguimos em frente, nós perdoamos. E eu quero aqui relembrar a velha e boa pergunta daquele velho e bom discípulo de Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E eu quero aqui só relembrar, 70 vezes 7. Que numa expressão ali da época era dizer assim: sempre que necessário, toda vez que for, perdoe, perdoe. Mas Senhor, de novo, já falei que não é para fazer desse jeito, a pessoa faz. Perdoa, perdoa, perdoa. Você é perdoado toda vez que você pede perdão ao Senhor, ou o Senhor diz para você: não, estou fazendo aqui uma lista, é a 1000ª vez que você está me pedindo perdão. Perdeu, acabou, a graça acabou para você, você esgotou. Não existe fim. E nós precisamos aprender a perdoar, a abrir mão desse peso, porque no final das contas, acho interessante isso, porque eu vivi uma experiência em que eu tinha muita dificuldade com uma certa pessoa. Eu tinha uma bronca dela. E um dia eu tive a oportunidade de conversar com ela e dizer o quanto ela tinha me ferido, quanto que ela tinha me machucado. E engraçado que eu continuei com raiva dele a princípio, porque ele deu risada. Eu nem sabia disso. Pô, se você tivesse me falado. Às vezes a gente fica carregando por tanto tempo aquele ressentimento. E a pessoa continua. Você está bebendo veneno que você queria que o outro tivesse vivido. E outra pessoa continua bela e formosa, seguindo a vida. E você lá, cheio de ressentimento. Não entre nesse ano de 2023 levando esse peso da falta de perdão. Eu queria aqui só resumir então essas 5 coisas para você deixar de lado em 2023. O medo do futuro, a ilusão do controle, a dor da culpa, a vergonha do passado e o fardo
da falta de perdão? Qual dessas coisas é a que mais te incomoda? Talvez é a que você tenha que buscar se atentar. Tem a ver com o medo do futuro, tem a ver com essa tendência neurótica de manter o controle de todas as coisas. Você ainda carrega alguma culpa? Você ainda olha para o seu passado e tem vergonha? Você tem ressentimento contra outras pessoas? Nós vamos celebrar a ceia. Eu queria convidar o pessoal do louvor que vai me ajudar. Nós vamos celebrar a ceia e eu queria que você tivesse esses instantes para você olhar essas 5 atitudes, decisões que você precisa abandonar. Talvez vai ser a sua luta desse ano. É algo que você vai ter que tratar durante todo esse ano. Mas eu quero aqui te incentivar a não desistir, a não deixar de considerar. Lembra qual é a palavra que eu escolhi para esse ano? Eu tenho falado que esse ano, para mim, o ano 2023, é o ano de recomeçar. E eu estou recomeçando. E eu quero recomeçar ajustado, alinhado. Eu quero recomeçar celebrando a ceia. Mas eu quero me sentir livre da culpa, quero me sentir livre do pecado. Eu acho que eu apertei errado. Volta, deixa mais um pouquinho, Henrique, para mim, essas 5, porque eu queria que a gente olhasse para elas e a gente orasse. Eu creio num Deus que está pronto para nos ouvir. E Ele está pronto o tempo todo. Se você veio aqui hoje, Deus já sabia que você viria aqui hoje. E Ele sabia, inclusive, que você ia ouvir isso. E agora Ele está esperando uma resposta sua. Não saia daqui, não dê as costas para Deus sem uma resposta. Nem que seja a sua resposta: Senhor, isso é difícil demais para mim. Eu não consigo. Tem misericórdia de mim. Talvez você está como aquele cego que gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, eu não tenho só esses 5, tem mais uns 10 lá. Ainda bem que o Fábio parou. Não importa. Deus está aqui hoje. E Ele quer te acolher, Ele quer te abraçar. Ele quer te ajudar. Eu gosto do texto que também está em Mateus, que diz: você está cansado, sobrecarregado? Venham a mim e eu vos aliviarei. O que para você tem sido um peso? É o medo, é a ilusão do controle, é a culpa, é a vergonha, é a dificuldade de perdoar. Teve uma vez eu vivi uma situação em que eu não me perdoava. E esse versículo veio no meu coração. Eu falei assim: esse versículo tem que ser verdade. Se ele não for verdade, eu estou me enganando a mim mesmo. E sabe o que eu fiz? Eu fechei os meus olhos. E eu imaginei Jesus perto de mim. E eu imaginei que aquela minha culpa era como se fosse uma caixa de sapato. Eu coloquei a minha culpa naquela caixa de sapato. E eu falei assim: Jesus, eu quero pôr nas tuas mãos. Eu não consigo, eu não sei lidar com isso. E eu não quero mais isso. Quase todos os dias eu sou tentado a pegar essa caixa de volta. Mas aí eu lembro, falei: eu já entreguei para Jesus. Ele disse: você está cansado e sobrecarregado? Venha a mim e eu os aliviarei. A minha culpa agora está com Jesus. Se você tem alguma coisa contra mim, você vai falar com Jesus. Faça isso, imagine assim, faça esse exercício mental. Não volte para casa com essa caixa de sapato. Deixe ela com Jesus aos pés da cruz. Nós vamos juntos aqui comer do pão e tomar do cálice. E eu quero convidar algumas pessoas para me ajudar. O Edson, você me ajuda?
Regina, uma mulher, o Josias. Se você um dia confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e teve a oportunidade de testemunhar publicamente, sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu convido você a celebrar a ceia comigo. A ceia é um memorial que Jesus deixou para nós. E que de certa maneira Ele nos ajuda a olhar para essas situações e nós não nos apegarmos a elas novamente, mas a gente entender que a gente entregou para Jesus, porque Ele morreu por mim, Ele pagou o preço pelo meu pecado. Ele era inocente, mas Ele morreu pela minha culpa. Eu às vezes tenho medo do futuro, mas Jesus diz que Ele é o alfa e o ômega, o começo e o fim. Então o meu futuro é Jesus, eu não preciso ter medo, porque no futuro eu vou encontrar Jesus. Se eu tinha alguma vergonha do meu passado, eu não preciso ter, para que a minha vergonha. E se eu ainda tenho alguma dificuldade com alguma pessoa, o que Jesus me confronta é que quando eu tomo a ceia, eu bebo do cálice, Jesus fala assim, que este é o meu sangue, que é dado a todos. Todos merecem compaixão, merecem perdão. Pode abrir a tampinha e pegar o pão, e nós vamos comer juntos agora, em nome de Jesus. Jesus estava com seus discípulos e Ele pegou o pão, como Ele fazia, mas naquele dia Ele falou algo diferente. Ele tomou o pão, repartiu, deu graças e disse: esse é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Comam em memória de mim. Senhor, obrigado pelo teu sacrifício na cruz, que me acolheu, me transformou, me adotou como filho de Deus. E como filho, Senhor, eu agora sou parte de uma família composta de filhos e filhas amados por Ti, ó Pai. Ajuda-me a entender que essa família é a Tua igreja. Ajuda-me, Senhor, a amar a Tua igreja como o Senhor a ama, amando, ó Pai, de tal maneira que o Senhor se entregou por ela. Ó Pai, eu quero ser alguém que me entregue pela Tua igreja, quero me dedicar, que esse ano também seja um ano em que eu recomece a buscar esse primeiro amor com a Tua igreja, Senhor. Um amor que talvez foi deixado, um amor que foi talvez abafado, mas eu quero tornar-me, Senhor, de novo apaixonado pela Tua igreja, assim como Jesus é apaixonado. Em nome de Jesus, amém. Da mesma maneira, Jesus tomou o cálice, e Ele levantou esse cálice, é a imagem mental que eu faço, e Ele disse: esse cálice é a nova aliança que eu faço com o meu sangue. Gente, nós estamos no século 21. A tecnologia já avançou de maneira tremenda, exponencialmente, mas ainda não se é capaz ainda de se replicar o sangue. Feridos e doentes ainda precisam de que outra pessoa doe sangue a elas. Nós estamos assim, feridos mortalmente. Não tinha jeito. Nós já tínhamos sido condenados, e Jesus derramou o seu sangue
por nós na cruz. O sangue do próprio Deus foi derramado por mim e por você. Bebam em memória de Jesus. Senhor, obrigado pela tua graça, o teu amor. Obrigado, Senhor, por como a maneira preciosa como o Senhor se revela a nós nessa noite. Ajuda-nos, Senhor, a levar em nossos corações esse compromisso, este memorial, esse sacrifício, que possamos viver um dia de cada vez sem medo, ó Pai, mas também focados diante daquilo que o Senhor nos oferece. Que o presente, ó Pai, como a própria palavra diz, seja, Senhor, para nós a tua própria graça, o teu cuidado, e possamos, Senhor, vivê-lo e nos alegrarmos nele, e juntos como o corpo de Cristo, enfrentarmos as dificuldades, os problemas, permitindo que o meu irmão mais forte me ajude na minha fraqueza, e eu também, Senhor, me dispondo a ajudar aquele que é mais fraco, com aquilo que o Senhor tem me ajudado a vencer, e que juntos possamos seguir em frente, e viver, Senhor, o 2023, para a tua glória, para a tua fama, para o teu renome, para que o nome de Jesus seja o nome mais, Senhor, falado em todos os 4 cantos do mundo, para que todos os povos conheçam a Jesus, para que toda a minha cidade conheça Jesus, para que toda a minha família conheça Jesus, para que todos os meus filhos conheçam a Jesus, que os meus amigos conheçam a Jesus. Mas ajuda-me, Senhor, a mim hoje, a ser alguém que caminha com Jesus, que esse novo ano seja um ano de recomeços, de volta ao primeiro amor, volta a uma intimidade com Jesus, e que nós possamos experimentar, Senhor, do novo que o Senhor tem preparado para nós, em nome de Jesus, amém.